Fala, Doc, tudo bem? Aqui é o Furlan e hoje a gente vai conversar sobre exame físico cardiovascular. Doc, nessa aula a gente vai falar então sobre inspeção e palpação, né? A gente vai falar especificamente sobre o exame físico do tórax, né? Na parte cardiovascular. A gente vai falar de inspeção e palpação, aqui falando sobre os abaulamentos, análise do ictus, presença de batimentos visíveis ou palpáveis, né? Presença das bulhas palpáveis e do frêmito cardiovascular. E claro, a gente vai falar da ausculta cardiovascular, aqui incluindo as condições gerais de ausculta, os focos de ausculta, as bulhas, né? Os sopros e as principais alterações nas valvopatias, certo? Doc, como sempre, vamos começar com uma questão, dá um pause aí, lê com calma e no final a gente responde ela juntos, beleza? Bom, sobre o exame físico cardiovascular, então o que é importante a gente saber? Que o exame físico cardiovascular ele vai incluir a inspeção, a palpação e a ausculta. A posição é fundamental, né? Então, geralmente a gente vai fazer o exame físico cardiovascular com o paciente em decúbito dorsal, mas lembrando que essa posição ela varia de acordo com a necessidade. E é fundamental sempre conhecer a disposição anatômica do coração na caixa torácica, né? Afinal, é o que a gente está avaliando no paciente. Sobre a disposição anatômica, então, a gente precisa saber como o coração se projeta, né, na caixa torácica. Aqui, então, acompanha comigo na imagem. A gente tem uma caixa torácica, aqui em cima a gente percebe os vasos da base, né? Lembra que o coração ele é dividido em duas partes aqui, né? Grosseiramente falando, aqui é a base do coração e aqui o ápice, né? Onde a gente vai avaliar o ictus, inclusive. Aqui na base a gente tem os vasos, os grandes vasos, né? Então a veia cava superior aqui que leva sangue da região superior aqui do corpo para o átrio direito, né? Aqui o átrio direito. Aqui a gente tem a aorta, então que é o sangue que é distribuído pelo ventrículo esquerdo para o restante do corpo, né? Já oxigenado. Tomando a maior parte aqui da região anterior do tórax, a gente tem o ventrículo direito e lá escondido lá atrás o ventrículo esquerdo. E acima do ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo que a gente não consegue ver aqui. Aqui é um corte sagital, né, da mesma disposição anatômica, né, a gente consegue ver os pulmões aqui e o coração. Esse aqui a gente consegue ver muito mais, né, em tomografias, né, a gente está mais habituado a ver esse tipo de imagem. Mas aqui, grosseiramente falando, aqui a gente tem o ventrículo esquerdo, né, mais hipertrófico, aqui o ventrículo direito, certo? E aqui o ápice cardíaco. Falando então especificamente sobre a inspeção e palpação, né, para começar a falar sobre o exame físico cardiovascular, lembrar que a inspeção e a palpação no exame do coração, elas são realizadas simultaneamente. Então a gente vai avaliar, né, o que a gente busca nessa parte do exame. Procurar abaulamentos, análise do ictus, que é o choque de ponta, né, do ventrículo esquerdo, presença de batimentos visíveis ou palpáveis, presença de bulhas palpáveis, né, e pesquisa de frêmito cardiovascular. Bom, sobre os abaulamentos, então, a gente sempre precisa visualizar o tórax do paciente de forma frontal e tangencial. Lembrar que em caso de aneurisma de aorta, em cardiomegalias severas, né, pacientes aí com dilatação importante do coração, né, ou hipertrofias importantes, derrames pericárdicos ou mesmo alterações da caixa torácica, a gente pode então ter abaulamentos visíveis. Sobre o ictus cordis, então, lembrar que ele ainda faz parte da inspeção e palpação também. Aqui a gente vai fazer a palpação da pulsação do ápice cardíaco. Lembra que eu falei que o coração ele tem uma base e um ápice, né? O ápice, então, é onde fica a ponta do ventrículo esquerdo. E lembra que eu falei também que geralmente a gente avalia o paciente em decúbito dorsal, mas a gente vai mudar essa posição de acordo com o que a gente quer avaliar. Na análise do ictus especificamente, ele vai ser palpado com o paciente em decúbito dorsal ou lateral esquerdo. Geralmente lateral esquerdo acaba sendo um pouquinho mais fácil. Bom, a gente vai avaliar a localização, a extensão, a intensidade, o ritmo e a frequência do ictus cordis. Na localização, então, ela varia de acordo com o biótipo do paciente, né? Pacientes mais altos vão ter uma localização, pacientes mais baixos vão ter outra. Mas, de modo geral, o que você precisa lembrar é que ele geralmente está localizado no cruzamento da linha hemiclavicular com aqui o quarto e o quinto espaço intercostal. Então, aproximadamente aqui abaixo aqui da mama do paciente, você vai ter, abaixo do mamilo, que vai ter entre o quarto e o quinto espaço intercostal, cruzando com a linha hemiclavicular. Em alguns pacientes ele pode ser invisível e impalpável, e isso não necessariamente indica patologia, né? É muito comum, por exemplo, pacientes com enfisema pulmonar, em que você tem um aumento do diâmetro anteroposterior da caixa torácica, né? Pacientes com obesidade ou musculatura muito desenvolvida ou mesmo mamas de grande volume, né? Isso acaba dificultando a palpação do ictus. Ele pode estar deslocado também, isso pode indicar dilatação ou hipertrofia do ventrículo esquerdo, e pode estar presente em pacientes com hipertensão arterial, estenose aórtica, miocardiopatias ou mesmo em cardiopatias congênitas. E lembrar, Doc, que o deslocamento é diferente de doença. O fato de estar deslocado não necessariamente indica doença. Por exemplo, pacientes com escoliose, depressão do externo ou mesmo elevações do diafragma, por exemplo, pacientes com grande volume abdominal ou ascite, pode fazer deslocamento do ictus. Lembrar sempre de avaliar a extensão também. A gente vai avaliar a extensão pela quantidade de polpas digitais necessárias para cobrir o ictus cordis. Normalmente a gente vai precisar de 1 a 2 polpas digitais, isso equivale a 2 a 3 centímetros.
e valores maiores geralmente estão relacionados à hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então aqui a gente tem mais ou menos a área de projeção aqui do ictus cordis, entre o quarto e quinto espaço costal, e mais ou menos isso aqui que ele cruzando, né, com a linha hemiclavicular. Mais ou menos esse é o espaço então que você vai ter aí de deslocamento dele e de extensão, certo? Doc, sobre a intensidade, então a gente vai avaliar pela palpação também. É difícil a gente saber quantificar isso, mas isso depois de muito treino, depois de muito avaliar, você vai conseguir chegar num valor que você considera mais normal de intensidade. Mas assim, ele é mais forte de modo geral em pessoas magras ou após atividades físicas e grandes emoções, ou mesmo em doenças que aumentam, né, o trabalho cardíaco, como por exemplo no hipertiroidismo ou doenças com hipertrofia de VD, você vai ter aí um aumento de intensidade, certo? De VE, desculpa. Falando em hipertrofia de VE aqui, né, especificamente, realmente espera-se um choque de ponta mais intenso no ictus. Então, pacientes que têm hipertrofia do ventrículo esquerdo, quando você palpar, você vai sentir uma hipertrofia, uma intensidade um pouquinho mais forte desse choque de ponta do ventrículo esquerdo. Ritmo e frequência também, geralmente a gente não utiliza o ictus para avaliar ritmo, a gente vai utilizar ausculta e palpação de pulso, mas de modo geral pode ser analisado pelo ictus também. Sobre as bulhas cardíacas agora, ainda falando em inspeção e palpação, antes da ausculta, em bulhas com muita hiperfonese, né, quando você tem uma hiperfonese importante de bulha, é possível palpar essas bulhas no precórdio. As bulhas nada mais são que os batimentos cardíacos, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais delas na ausculta, mas em algumas pessoas é possível sim palpar esses batimentos no precórdio do paciente, né. A gente sente como se fosse um choque de curta duração, né, conhecido como choque valvar palpável. Não é comum, mas pode acontecer em pacientes com hiperfonese importante de bulha. Pulsações também a gente vai avaliar durante a inspeção e palpação, né? Elas são visualizadas principalmente em pessoas magras, não indica processo patológico necessariamente, normalmente elas são vistas na região epigástrica ou supraesternal, né? Que são regiões onde a gente tem uma projeção maior da aorta. E se elas são muito intensas, elas podem indicar hipertrofia de VD, né? Aneurisma de aorta ou mesmo quadro de hipertensão arterial importante. Ainda falando de inspeção e palpação, aqui a gente vai terminar falando do frêmito cardiovascular. O frêmito nada mais é que uma sensação tátil, né, determinada por vibrações produzidas no coração ou nos vasos, que é semelhante a um ronrono de gato. Então, é uma vibração que está relacionada à presença de sopros. Então, diferente da palpação das bulhas, em que a gente sente um choque, né, de ponta, assim, um choque valvar, que está relacionado ao batimento, o frêmito está relacionado ao sopro. Então, a sua presença, né, a presença de frêmito, ela é de grande importância para o raciocínio clínico, porque geralmente ela está presente em sopros muito importantes. Sempre importante, né, caracterizar, então, quanto à localização, a relação com o ciclo cardíaco, né, se é sistólico, diastólico ou cisto diastólico, e quanto à intensidade que a gente vai avaliar em cruzes. Doc, agora passando para a segunda parte do exame físico cardiovascular, que é a ausculta. Aqui é onde se concentra a principal parte do exame físico cardiovascular. Então, primeiramente, a gente precisa saber as condições gerais de ausculta, né? Lembrar que é muito importante um ambiente silencioso, nem sempre é possível, né? Em contextos de emergência, pronto atendimento, isso acaba sendo um pouco mais difícil, mas ambiente silencioso, a gente consegue fazer uma ausculta muito mais qualificada. Então, os ruídos cardíacos eles são de baixa intensidade, então é muito difícil a gente fazer já essa ausculta mesmo em ambiente silencioso. Então, imagina quando você está numa emergência, com um paciente que você está precisando fazer a avaliação desse paciente, isso acaba dificultando bastante. Posição também, então a gente pode fazer a ausculta com o paciente sentado, em decúbito dorsal ou em decúbito lateral esquerdo, e o examinador ele vai se posicionar de acordo com a posição do paciente. E a gente vai, claro, né, ao longo do exame instruir o paciente então, sobre manobras de respiração, como inspiração profunda, expiração, apneia. Às vezes a gente vai precisar pedir o paciente segurar um pouco a respiração para a gente auscultar ou respirar profundamente para a gente conseguir ver se tem desdobramento ou não. Então, o importante é sempre orientar de forma clara o paciente ao longo do exame físico. Escolha do receptor também, então a gente tem basicamente dois receptores, o diafragma, né, que é a parte mais inferior aqui, e a campânula, né, o diafragma ele é utilizado para sons de alta frequência, a campânula para sons de baixa frequência. A aplicação do receptor também, isso é muito importante, ele deve ficar levemente apoiado sobre a pele sem exercer pressão, e o tórax do paciente sempre despido. Doc, isso é uma informação que muitas vezes a gente não dá atenção, e aí quando vai fazer a ausculta não consegue auscultar. Pressiona ali o diafragma, né, ou a campânula, e a gente não consegue obter som nenhum. Então é muito importante, como são sons de baixa frequência, que a gente simplesmente largue o receptor sobre o tórax do paciente. Muitas vezes a gente põe e segura com o dedo só, como está mostrando na imagem aqui. Isso ajuda muito na ausculta. Batimentos e respiração também. É muito importante observar as alterações de ausculta com a respiração do paciente, né? Por exemplo, aumento de sopros, a inspiração profunda. Tudo isso vai direcionar, então, o nosso raciocínio diagnóstico.
Agora, falando especificamente sobre os focos ou áreas de ausculta, então a gente tem basicamente 5 focos principais, né? O foco mitral é um dos mais falados aqui, que localiza-se no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo, juntamente à linha hemiclavicular. Então você traça uma linha aqui hemiclavicular esquerda, lá no quarto ou quinto espaço intercostal, junto ao ictus cordis, você vai ter o foco mitral, né? E ele corresponde aqui ao ictus cordis ou à ponta do coração. Foco pulmonar, então, aqui ele se localiza no segundo espaço intercostal esquerdo, junto ao externo. Foco aórtico, ele se localiza do outro lado, no segundo espaço intercostal, junto ao externo também. E a gente tem o foco aórtico acessório, que fica logo abaixo, no terceiro espaço intercostal, junto ao externo também, na linha parasternal aqui esquerda. E o foco tricúspide, né, que corresponde à base do apêndice tifoide ligeiramente para a esquerda, aqui próximo ao quinto espaço intercostal. Existem outras áreas de ausculta também do precórdio e da adjacências. É importante sempre a gente auscultar os focos e as outras regiões de adjacências do tórax do paciente, né? Principalmente em condições de sopro, em que a gente vai procurar irradiações desse sopro. Então, uma das adjacências é a borda external esquerda, então aqui corresponde ao espaço situado entre a área pulmonar e a área tricúspide. Borda external direita também é a região entre a área aórtica e o quinto espaço intercostal direito, justo external. Endoápex, né, o mesocárdio, que é a área situada entre o foco tricúspide e o foco mitral, e regiões infra e supraclaviculares também. Na região superior a gente vai fazer a ausculta do pescoço também, ver se tem irradiação aqui para a região de carótida ou se tem sopro nessa região, e nas regiões interescápulo-vertebrais. Bom, agora falando especificamente sobre as bulhas cardíacas, as bulhas cardíacas nada mais são, Doc, do que os batimentos cardíacos. Então a gente vai ter aí duas principais bulhas, né, o B1 e o B2, que são os batimentos cardíacos principais, né, que geram um ritmo cardíaco regular e normal, e depois a gente tem o B3 e o B4, que são batimentos anômalos, mas nem sempre relacionados a patologias. Bom, a primeira bulha é o famoso TUM, né? Lembrar que aqui a gente vai ter a onomatopeia TUM-tá, que é o batimento do coração. A primeira bulha, então, ela corresponde ao fechamento das válvulas mitrais e tricúspide. Então, lembra que a gente tem a válvula mitral, a válvula tricúspide, que são as válvulas, então, a tricúspide ela conecta o átrio direito ao ventrículo direito e a mitral ela conecta o átrio esquerdo ao ventrículo esquerdo. E a gente tem também as válvulas aórticas e pulmonar. A válvula aórtica ela conecta, então, o ventrículo esquerdo à aorta e a válvula pulmonar vai conectar o ventrículo direito às artérias pulmonares. Doc, então o B1 nada mais é que o fechamento das válvulas mitral e tricúspide. E lembrar que o componente mitral ele antecede o tricúspide, uma vez que a gente tem uma maior velocidade de distribuição elétrica no ventrículo esquerdo. Então a gente pode ter um desdobramento aí do B1. Bom, quais que são as características, né? O B1, então, o TUM, né, do batimento, ele coincide com o ictus cordis, né, então com a contração ventricular, e com o pulso carotídeo. Então, lembrar que a gente tem a contração ventricular é o que faz o TUM, que é nesse momento então que você tem o fechamento da válvula tricúspide e mitral. Ele possui um timbre mais grave também e uma maior duração que a B2, né, que seria o tá. Então, por que eu estou falando tanto nesse tum-tá? Porque isso é muito importante para a gente entender. Eu vou soltar um áudio agora, se você tiver um fone de ouvido, coloca aí para conseguir escutar comigo isso. E acompanha aqui no desenho que eu vou mostrar para vocês. Percebeu, Doc, que a gente tem então o tum e o tá. O tum é B1 e o B2 é o tá. Então sempre importante, né? Tum, tá, tum, tá. Isso é importante. Quanto mais você escutar, mais você vai pegar o que é normal e o que é alterado. E é muito importante que a gente saiba o normal, para quando aparecer um paciente com alguma alteração, isso nos acender um alerta, nos chamar a atenção. Bom, falando sobre a B2 agora, né, que é o tá. Então a B2 ela corresponde aqui ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, né? Ela ocorre então na diástole, né? Lembrar que na inspiração as válvulas se fecham sincronicamente, então gerando um ruído único. E na inspiração, né, quando a sístole do ventrículo direito se prolonga um pouquinho mais, né, na inspiração, porque você aumenta a pressão intratorácica, então você vai ter um maior afluxo sanguíneo para o lado do coração, para o lado direito. O componente pulmonar, então, ele retarda o suficiente para se perceber dois componentes, que é o famoso TLA, tá? Que é o desdobramento inspiratório ou fisiológico de B2. Então, novamente vou mostrar um áudio para vocês ouvirem novamente o B2, agora prestando atenção na segunda bulha. Ó. Percebeu, Doc? A gente tem o tum-tá, tum-tá, tum-tá. O tum é o B1, ele é mais grave e ele tem uma duração maior, e o tá é curtinho e ele tem uma frequência um pouquinho mais alta. Então você vai ter tum-tá, tum-tá.
O tum é a contração ventricular e o tá é a diástole, certo? Bom, sobre a característica da segunda bulha, novamente falando, né, ela é ouvida depois de um pequeno silêncio, então você percebeu ali no áudio que a gente tem o tum-tá, tum-tá. Ela tem um timbre um pouquinho mais agudo e ela soa de uma maneira mais seca, então isso é muito importante. Sempre, na hora que estiver escutando, fica escutando um tempo, fica percebendo se o ritmo é regular, para conseguir identificar certinho qual que é o tum e qual que é o tá. Se você tiver em dúvida qual que é B1 e qual que é B2, você pode tentar palpar o pulso carotídeo, lembrando que B1 corresponde à palpação do ictus e à palpação do pulso carotídeo, né? Corresponde à sístole ventricular. Então, sístole, diástole. A gente vai ter o tum, tá, certo? Doc, agora falando sobre a terceira bulha. A terceira bulha ela tem a onomatopeia de tu, então diferente do B1 que é tum, vai ser tu. É um ruído protodiastólico de baixa frequência. Então, o que ele significa? Ele ocorre depois da diástole, né? Então, ele possui baixa frequência e ele se origina das vibrações da parede ventricular subitamente distendida pela corrente sanguínea que penetra na cavidade durante o enchimento ventricular rápido. Olha só, tenta pensar comigo. A gente tem sístole ventricular, então o sístole, o sangue é ejetado, né, pela aorta e pela artéria pulmonar, e a gente vai ter diástole. Quando ocorre diástole, a gente tem a abertura das válvulas mitral e tricúspide, e o sangue que está no ato ele vai ser rapidamente jogado, né, o enchimento ventricular rápido para dentro dos ventrículos. E quando ele é jogado, né, em alguns pacientes a gente pode ter, então, ouvir uma bulha nesse momento, né, ou um ruído, né, que são as vibrações aqui da parede ventricular, né, que é distendida pelo sangue que está sendo jogado. E esse é o tu. Então, basicamente, o que vai acontecer vai ser, a gente ouviu o B1, né, que é o batimento da sístole, né, então você vai ter tum, depois você vai ouvir a diástole, né, tá, que é o fechamento aí das válvulas aórtica e pulmonar. E aí, logo em seguida, você vai ouvir um ruído protodiastólico, né, que seria a terceira bulha, que é quando o sangue volta a encher novamente os ventrículos. Então, ele vai fazer tum-tatum, 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 formando um ritmo de galope, né? É mais comum em crianças e adolescentes e raramente é perceptível em adultos. Perceba agora, se você tiver um fone, né, coloca o fone e tenta ouvir esse ruído comigo. Doc, percebeu que você tem um tum-tatum, tum-tatum. Tum, um ruído mais longo, B1, tá, que é o diastólico, né, que é então a B2, e o tu novamente, que seria então a onomatopeia do B3, né, que é quando o sangue volta a encher a cavidade ventricular, certo? Doc, e a gente tem ainda uma quarta bulha, que ela é com a onomatopeia tá, assim como o B2. A quarta bulha ela é um ruído, né, que ocorre no final da diástole ou na pré-sístole, e ela decorre de uma brusca desaceleração do fluxo sanguíneo mobilizado pela contração atrial. Então, ao encontrar uma massa sanguínea já no interior dos ventrículos. Novamente, pensa comigo. Você tem a sístole ventricular ejetando sangue e a diástole. Na diástole, a gente vai ter, então, o sangue sendo jogado no enchimento ventricular rápido para dentro do ventrículo. Nesse momento, a gente pode ouvir o tu da B3, que eu já falei para vocês. E logo em seguida, a gente vai ter a contração atrial, empurrando o sangue para dentro do ventrículo. Essa contração atrial, quando o sangue ele bate com o sangue que já está dentro do ventrículo, a gente vai ouvir o tá, que é o B4. Então, o B4 ele vai preceder o B1. Então, o que acontece? Você vai ter um batimento um pouquinho antes do batimento cardíaco da sístole. Então, você vai ter um tatum-tá, tatum-tá, tatum-tá. Tenta ouvir comigo aqui também, Doc. Lembrar que ela pode ser ouvida também em crianças e adultos jovens e não necessariamente vai indicar alguma patologia. Percebeu, Doc? O tatum-tá, tatum-tá, tatum-tá. Então, novamente, né? Parece bobagem pra gente falando tanta onomatopeia assim, mas isso é a melhor forma da gente aprender. Então, pensa comigo. A gente tem duas bulhas principais, B1 e B2. B1 é o tum, B2 é o tá. Então, você vai fazer tum-tá. Pensa no coração contraindo, sístole e diástole. Tum-tá, tum-tá. Quando o sangue, ele, logo depois da diástole, que o coração relaxa, quando o sangue ele é jogado rapidamente para o ventrículo, você pode ter a terceira bulha, fazendo tum-tatum, tum-tatum, tum-tatum. E quando o sangue, na contração atrial, ele tem essa contração e ele é jogado dentro de um ventrículo já com sangue, você pode ter a quarta bulha, fazendo tatum-tá, tatum-tá, tatum-tá. Certo? Doc, se você ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho nesse vídeo, põe um fone, escuta com calma e vai tentando pensar nas bulhas que vai ajudar bastante. E claro, olha essa imagem aqui, que essa imagem ajuda muito a gente entender onde que está cada bulha, tá? Me acompanha aqui, Doc. Aqui a gente tem a primeira bulha, que é a contração ventricular. Na contração ventricular a gente tem a sístole,
que nada mais é que o sangue sendo ejetado, então, para a aorta, né, e para os pulmões. Então, aqui você tem a sístole ventricular, e logo depois a gente tem a diástole, que é o relaxamento. Então, vai ter B1 e B2. Tum, tá, certo? Antecedendo aqui, aliás, logo depois da diástole, quando o sangue ele entra rapidamente na cavidade ventricular, você pode ter o B3. Então, por normal, a gente teria um grande silêncio aqui, teria B1, B2, então faria tum, tá. Novamente, tum, tá. Silêncio, tum, tá. Quando você tem a B3, que é aquele sangue de enchimento ventricular rápido, você vai ser tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum. E quando você tem a contração atrial jogando sangue numa cavidade já com sangue, você vai ter o B4 fazendo tá-tum-tá, tá-tum-tá, tá-tum-tá. Certo? Doc, novamente, volta aí um pouquinho o vídeo e ausculta novamente, olha para essa imagem que garanto que você vai conseguir entender. Tá bom? Agora sobre a sistematização da ausculta. Então é muito importante a gente reconhecer o ritmo cardíaco, se é um ritmo regular ou não, reconhecer a frequência cardíaca, né, tendo como referência a primeira e a segunda bulha. Se houver arritmia, a gente vai tentar identificar. E se existir uma terceira bulha, a gente vai procurar reconhecer o ritmo de galope, né, que a gente acabou de conversar. E sempre caracterizar a intensidade das bulhas, identificar cliques, estalidos, sopros ou a presença de atrito pericárdico. E por fim, né, relacionar os achados da ausculta com as lesões cardíacas e com o quadro clínico do paciente de modo geral. Bom, sobre o ritmo e frequência, então, o que é importante? A gente vai caracterizar sempre a regularidade do ritmo, se é um ritmo regular ou irregular. Se o ritmo é binário, né, a presença de duas bulhas, que é o mais comum, então vai ser o ritmo cardíaco regular, né, em 2 tempos, que a gente chama. E se o ritmo for tríplice, né, binário então seria 2 bulhas, tríplice é quando tem uma terceira bulha. E sempre contar a frequência cardíaca. Lembrar que o normal é de 60 a 100 batimentos por minuto, né? Abaixo de 60 a gente considera bradicardia, acima de 100 a gente considera taquicardia. Se tiver alguma arritmia ou desritmia, né, a gente sempre vai caracterizar quanto a frequência cardíaca e se ela for bradicárdica ou taquicárdica. Bom, sobre as alterações então das bulhas cardíacas, a gente sempre vai avaliar a intensidade, né, timbre, tom e presença ou não de desdobramentos relacionados ou não à respiração do paciente, analisar a presença de cliques estalidos, né, relacionado à situação no relacionando, né, a sua situação no ciclo clínico, examinar a presença de sopros associados às bulhas, né, bem como a presença desses sopros dentro do ciclo clínico. Doc, e o que são esses sopros que eu tanto falei desde o início? Bom, pensa comigo, assim, o sangue ele corre como se fosse uma Ferrari de Fórmula 1, assim, você tem um carro andando de forma linear, assim, numa pista lisa, assim, digamos assim. O que acontece é que, imagina que esse carro ele bate em algum anteparo ou em alguma coisa. O que vai acontecer com ele? Ele vai rodopiar, essa Ferrari vai rodopiar, vai cair, vai mudar, né, a direção dela. É a mesma coisa com o sangue. Dentro dos vasos, o sangue ele possui um fluxo linear. Quando você tem obstruções, como em estenoses, por exemplo, que são estreitamentos de válvulas, ou insuficiências de válvulas, enfim, qualquer coisa que gere turbilhonamento do sangue vai fazer então com que esse sangue ele mude, ele turbilhone ali e gere sons de sopro. E o que são esses sopros, então? São essas vibrações, né, que a gente ausculta decorrente dessa alteração do fluxo sanguíneo. Lembra que o sopro pode ser fisiológico, a gente ausculta muito sopro em criança, principalmente, ou patológicos, né? E quais que são as características semiológicas que a gente precisa avaliar? Bom, a gente sempre vai avaliar o sopro quanto à sua situação no ciclo cardíaco, a localização, a irradiação do sopro, a intensidade desse sopro, o timbre desse sopro e, por fim, o tom, né? A gente sempre vai avaliar tudo isso quando a gente estiver fazendo a ausculta de um sopro cardíaco. Bom, sobre a situação no ciclo cardíaco, então lembrar que o sopro ele pode ser sistólico, diastólico, ou cistodiastólicos ou contínuos. Então, basicamente, a situação no ciclo cardíaco é se ele ocorre na sístole, na diástole, na sístole, diástole ou se eles são contínuos durante todo o ciclo cardíaco. A localização, então, lembrar que localiza um sopro na área em que ele é mais bem audível, né? Geralmente a gente usa como referência os pontos, né, de ausculta, os focos de ausculta. Lembrar que a presença de um sopro, por exemplo, no foco mitral não necessariamente indica que é ali que está ocorrendo o sopro, né, naquela válvula, mas a gente consegue correlacionar. A radiação dele também, então, lembrar que a gente sempre vai avaliar do local de maior intensidade do sopro e para onde que ele vai, né, com o receptor do estetoscópio, por isso que a gente faz a ausculta de todo o precórdio, né. Lembrar que a gente vai ouvir em várias direções, né, para determinar a intensidade e a direção do fluxo sanguíneo. Falando em intensidade também, lembrar que a gente precisa graduar esse sopro em cruzes, né, de 1 a 4 cruzes. Uma cruz, então, são os sopros débeis, que são audíveis somente quando se ausculta com atenção e no ambiente bem silencioso.
2 cruzes são sopros de intensidade moderada, 3 cruzes sopros mais intensos e 4 cruzes são sopros muito intensos, geralmente acompanhados de frêmito. Lembra do ronrono do gato? Você põe a mão no tórax do paciente, você vai auscultar a vibração, né? E a gente geralmente ausculta mesmo quando a gente afasta o estetoscópio da parede torácica, tá? Esses aqui são sopros muito importantes. E por fim a gente vai avaliar o timbre e o tom também, né? Se é um sopro suave, rude, se é um sopro musical, aspirativo, em jato de vapor, granular, piante ou enruflar. Parece muito complexo, né, a gente avaliar tudo isso num sopro, mas você percebe que com o tempo, com a prática, isso vai ficar muito mais fácil, muito mais medular para a gente. Bom, aqui eu trouxe um macete para a gente lembrar das principais alterações de valvopatias relacionadas ao sopro. Então, vou mostrar primeiro para vocês o macete e depois eu vou falar de cada uma. Os sopros diastólicos, então a gente precisa lembrar basicamente do EMIA, né? Que são então os sopros que estão relacionados, que ocorrem na diástole, né? O que é o EMIA, né? O EM, então, é de estenose mitral e o IA é de insuficiência aórtica. E todos os outros sopros são sistólicos. Beleza, eu passei o macete, mas eu ainda não expliquei isso. Então me acompanha que você vai ver que isso vai te ajudar muito depois. Bom, aqui antes da gente passar, né, para a parte dos sopros, que vai ser um momento que a gente vai falar sobre na prática, como que a gente avalia isso, aqui é a resposta da nossa primeira questão, né? Aqui pedia qual que é o foco de ausculta cardíaca que se localiza no quinto espaço intercostal à esquerda na linha hemiclavicular. Doc, a gente já falou sobre os focos, né? Linha hemiclavicular, quinto espaço intercostal, a gente tem o foco mitral, né, correspondente ao ictus cortis. Bom, agora na prática, como que eu faço tudo isso e quais que são os principais sopros dentro das valvopatias, que é o que a gente precisa saber. Bom, vou mostrar para vocês então como que funciona a ausculta dentro dessas valvopatias. Falar inicialmente da estenose mitral. Então, na estenose mitral, basicamente, a gente tem um estreitamento da válvula mitral. A gente pode ter uma hiperfonese de B1 e B2. Lembra que a válvula mitral é a válvula que conecta o átrio esquerdo ao ventrículo esquerdo. Então, você vai ter um estreitamento dessa válvula. Isso faz com que você tenha um sopro diastólico, porque o coração ele contrai, então vai ter o tum. Quando ele fizer o tá na diástole, ele relaxar, o sangue vai passar pela essa válvula mitral. E o sangue passando por essa válvula mitral estreitada, ele vai gerar turbilhonamento, né? Então lembra que o sangue está num fluxo linear. Quando ele bater na borda da válvula, ele vai turbilhonar e vai gerar sopro. Então você pode ter uma hiperfonese de B2 e um sopro mesodiastólico, ou seja, um sopro que ocorre no meio da diástole. E DOC, ele é muito característico, ele é um sopro enruflar, como se fosse o ruflar de um tambor. A gente vai auscultar ele juntos, então se tiver um fone, põe um fone e tenta prestar bem atenção olhando para o gráfico aqui embaixo. Doc, percebeu que você tem o B1, o B2 e o sopro. Faz tum, tuf, tum, tuf, tum, tuf. E é justamente esse, né? O turbilhonamento que ocorre na diástole, que é no enchimento ventricular. Certo? Doc, falando ainda sobre a válvula mitral, a gente falou da estenose, agora a gente vai falar da insuficiência. Insuficiência, então, é quando a válvula ela acaba se tornando mais incompetente. Então, assim, você tem a sístole ventricular, o ventrículo contrai, e o sangue, ao invés de ir todo para a aorta, ele retorna um pouquinho para o átrio, porque a válvula, né, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, que é a válvula mitral, ela está incompetente. Então, quando ele volta, ele bate nessa válvula e ele vai turbilhonar, gerando um sopro. Como é durante a sístole, é um sopro sistólico. Então, aqui, basicamente, você vai ter refluxo do VE para o átrio esquerdo, né, ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, durante a sístole ventricular. A B1 pode ficar hipofonética, porque ela vai ficar recoberta por esse sopro. E ele é um sopro de regurgitação, porque você tem o sangue retornando para o átrio esquerdo. Então, tem B1, B2, aqui sístole e diástole. E aqui o sopro vai estar aqui, ó. Então, presta atenção, vamos escutar ele junto. Percebeu, Doc? Ele faz tuf, tuf, tá, tuf, tá, tuf, tá. Na estenose aórtica, então, novamente, a gente está falando de estreitamento, agora no estreitamento relacionado à válvula aórtica, que separa, então, o ventrículo esquerdo da aorta. Basicamente, você vai ter, então, um estreitamento nessa região e quando o sangue ele for ejetado durante a sístole, o coração contrai, joga o sangue, esse sangue passa pela válvula aórtica e ele turbilhona. E esse turbilhonamento gera sopro também. Então, aqui embaixo a gente percebe B1, B2 e um sopro aqui em diamante, né, que ele vai, aumenta e diminui. É um sopro sistólico de ejeção, esse é um sopro muito característico. E ele tem uma intensidade máxima no foco aórtico, né? Vamos ouvir ele junto também. E lembrar que ele é um sopro rude, então ele é um sopro muito característico. E claro, geralmente ele é mais audível com o paciente sentado, se você inclinar um pouquinho o paciente para frente fica um pouquinho mais fácil.
Percebeu? Como ele ocorre logo depois de B1, você nem consegue escutar B1. Você não tem o tum, tá, tum, tá. Você tem o tuf, 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 que é como se o sangue, quando ele está sendo ejetado, ele passa ali na válvula e ele turbilhona. Isso é muito comum em pacientes idosos. Idosos fazem muita estenose de aorta e é um sopro mais comum encontrado nessa população de pacientes. Bom, na insuficiência aórtica, falando de válvula aórtica também, ocorre o contrário, né? A válvula não está estreitada, mas logo depois da sístole o coração contrai, então você vai ter a contração ventricular fazendo o TUM, que é a B1, e aí quando o coração relaxa, o sangue que deveria ir todo para o resto do corpo, na aorta, ele vai retornar porque essa válvula está incompetente. Então você vai ter um sopro diastólico, né? Que perceba, a gente tem o B1 e o B2. Em vez de fazer tum, tá, fazer tum, tuf, tum, tuf, tum, tuf, por causa desse turbilhonamento, certo? Então a gente vai ter refluxo para o ventrículo esquerdo durante a diástole ventricular, né? Ele é um sopro diastólico que ocorre logo após B2. E a gente vai ouvir ele junto também, tá? Aqui ele é um sopro aspirativo, então diferente do sopro anterior, que é de ejeção, esse é um sopro de aspiração. E ele é mais intenso em foco aórtico também, com irradiação para baixo, né? Que é para onde o sangue vai. Perceba que você agora escuta o B1. Você não escuta o tum, tá, mas você escuta o tum, tuf, tum, tuf, tum, tuf, porque é o sangue batendo e retornando por conta desse refluxo que você tem, né? Então, você tem quase um B2 inaudível por conta desse sopro, certo? Ele é um sopro aspirativo, ele vai diminuindo até que você tenha uma nova B1, certo? Doc, sobre a insuficiência tricúspide, então, basicamente é a mesma lógica, né? Só que você tem refluxo agora do ventrículo direito, né? Para o átrio direito. Então, durante a contração do ventrículo na sístole, o sangue acaba retornando por incompetência da válvula, né? Então, é um sopro sistólico e é um sopro de regurgitação. E na estenose pulmonar, então, a gente tem estreitamento da válvula pulmonar. Essas aqui são alterações mais incomuns, né? Mas aqui a gente vai ter estreitamento da válvula pulmonar. E isso gera desdobramento da B2 pela dificuldade de passagem do sangue pela válvula. E ele é um sopro sistólico também, porque você vai ter contração e na hora que o sangue é ejetado pela válvula pulmonar, quando ele bater na válvula estenosada, ele vai gerar, então, um sopro em crescendo e decrescendo. Vou primeiro mostrar a insuficiência tricúspide e depois a estenose. Presta atenção agora no sopro de regurgitação da insuficiência tricúspide. Percebeu? Que é o no B1. E agora a gente vai ouvir o da estenose pulmonar, que também é sistólico, só que ele é em crescendo e decrescendo. É mais rude, né? Viu? Você não escuta o tum, tá? Você vai tá, tá, tá. Que é basicamente o sangue tropeçando aí na válvula, na estenose, né, da válvula pulmonar, certo? Doc, um resuminho rápido da aula aqui pra gente. O exame físico, então, do coração vai incluir inspeção, palpação e ausculta. Na inspeção e palpação, a gente sempre vai avaliar abalamentos, análise do ictus, né, presença de batimentos visíveis, bulhas e frêmito cardiovascular palpável. Na ausculta, que é a parte mais importante do exame físico cardiovascular, sempre atentar para a posição do paciente, instruir ele corretamente ao longo do exame. Utilizamos os focos ou áreas de ausculta sempre para guiar, né, sendo os principais, então, o mitral, pulmonar, aórtico e aórtico acessório e o tricúspide. E por fim, né, lembrar que os batimentos cardíacos são denominados então bulhas, sendo B1 correspondente à sístole ventricular e B2 a diástole dos ventrículos, e sempre, Doc, atentar para a presença de sopros, então caracterizando quanto à situação no ciclo clínico, localização, irradiação, intensidade, timbre e tom. Doc, essas são minhas referências, muito obrigado e até uma próxima.